Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós veremos diretrizes curriculares nacionais, que são as DCNs. As diretrizes curriculares nacionais, que são as DCNs, elas têm uma base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, e ela vem com a Lei número 9.394 de 1996. As TCNs, elas são definidas pelas resoluções que o Conselho Nacional de Educação faz, que é o CNE. Ela também vai abranger toda a educação infantil até o ensino médio, que vai incluir modalidades como a educação de jovens e adultos e a educação especial. Nós veremos com mais detalhes a seguir. As DCNs têm os seus princípios norteadores, que estão baseados em três eixos, que são éticos, políticos e estéticos. Os princípios éticos são justiça e solidariedade, liberdade e autonomia, respeito à desigualdade humana e o bem comum. Os princípios políticos, direitos e deveres, preservação do regime democrático, equidade no acesso à educação e sustentabilidade. Agora nós veremos os princípios estéticos. Os princípios estéticos são de sensibilidade, criatividade, diversidade cultural e ludicidade. É importante saber esses princípios, tá? Pelo menos ter eles em mente, e principalmente que são em três eixos: éticos, políticos e estéticos. As finalidades das TCN são organização, desenvolvimento, articulação e avaliação de propostas pedagógicas. Ela vai ter ainda os seus objetivos, que é a garantia de um padrão de qualidade e equidade do ensino, orientar prática pedagógica, flexibilizar o currículo de acordo com o local, que a escola está inserida, de acordo com a comunidade, com as necessidades dos alunos. Interdisciplinaridade, incentiva a inovação pedagógica, garantir o direito à educação, promover a inclusão. Ela vai ter etapas onde ela vai atuar, que são o ensino infantil, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Veja bem que etapas e modalidades são diferentes. Então, as etapas que vão ser a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. É importante estar decorando, tá? Porque você não pode confundir as etapas com as modalidades. Porque na hora de um concurso público pode misturar. E aí, se você não souber, você não vai conseguir acertar. As modalidades, elas são em 8, que são educação de campo, EJA, educação especial, educação à distância, que é o EAD, educação escolar indígena, educação profissional e tecnológica. Então veja que os dois estão juntos, não é cada um separado um do outro, não. É educação profissional, educação tecnológica, não. É educação profissional e tecnológica. Educação quilombola, educação bilíngue para surdos. Também tem atenção nessa educação bilíngue, porque não é só educação bilíngue, é a educação bilíngue do surdo, que são as libras, tá? E aí, se ele tivesse trazido aqui educação bilíngue, inglês, educação bilíngue, francês, espanhol, se ele não especificar que é de surdos, ele dá a entender que é uma segunda língua de um país estrangeiro. Mas não, o Brasil tem como segunda língua oficial Libras, tá bom? E aí, uma forma de decorar essas modalidades é o sei pequeno é porque briguei. Ele tá nesse post-it azul aí. O sei acaba ficando com a letra C, e o correto no português é com S, obviamente. Mas a gente tem a sonoridade que é a mesma. E aí, para ficar uma frase fácil de decorar, a gente decora: sei porque briguei. E aí, o ele vai se repetir 3 vezes. Então, o C é da educação de campo, né? C.
O EJA, especial e EAD. Então, veja que nesse ponto a gente não colocou o D de distância, a gente colocou o E de EAD, que é a mesma coisa, é a abreviatura. Depois o I de indígena, o P para profissional e tecnológica, o Q de quilombola e o B de bilíngue para surdos. Nós temos uns princípios que são de avaliação. Elas devem ser processual, que quer dizer que o processo de aprendizagem do aluno e não só o resultado final. Ou seja, a avaliação dos alunos não deve ser só julgada pela prova no final do bimestre. É todo o processo de aprendizagem durante as aulas que deve ser julgado, que deve ser avaliado, né? Corretamente falando, avaliado. Formativa, que quer dizer que ela vai identificar dificuldades do aluno, ou seja, a avaliação, a prova, ela não é só para dar nota, ela também deve identificar onde os alunos estão com dificuldade. Ela deve ser diagnóstica, que vai trazer informações das dificuldades do aluno, então, através dessa prova, você vai ter as informações para estar aí aplicando como, por exemplo, as intervenções pedagógicas ao longo do bimestre, as revisões, voltar à matéria, né, e revisar com os alunos. Considerar os aspectos cognitivos e socioemocionais. Uma avaliação, ela precisa considerar o desenvolvimento do aluno, não só durante uma prova, algo escrito, ela também deve avaliar como é esse aluno socialmente, como são as interações sociais dele, e aí tem aí a capacidade de trabalhar em equipe, que é a interação social, e mais também a autonomia, como esse aluno consegue se desenvolver e desenvolver as avaliações e as atividades do dia a dia de forma autônoma. Como isso acontece? A organização das DCNs, as DCNs são responsáveis por algumas organizações, como por exemplo, a formação docente, o sistema de avaliação, o PPP, que é o projeto político pedagógico, o regimento escolar, gestão democrática e os professores. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Se inscrevam no canal. Tchau, tchau.